Então, o tema da reunião de hoje é a pessoa com deficiência, né, e as redes sociais. E aí a gente encontrou aí algumas pessoas que estão envolvidas nas redes sociais e que vieram para falar um pouquinho com a gente hoje. Então, nós temos 3 convidadas. Nós convidamos a Letícia, que ela é estudante e ela tem um perfil no Instagram chamado Lendo com Lupa, que tem o foco aí em literatura e leitura. Nós temos também, vai falar hoje para a gente, a Tatiana Bley, que é dentista, né? Ela já se apresentou, que tem os 2 filhos aí dentro do espectro autista, e que ela tem também uma conta no Instagram muito interessante, que é a Comunicatea Pais, né? Que tem aí um enfoque bastante para a família. E a Daniela também. A Daniela, eu acompanho ela há algum tempo, embora ela não me conhecia antes, né? Porque a gente está nos mesmos grupos ali de paralisia cerebral, e ela faz um trabalho muito legal no Facebook, ali administrando os grupos, dando umas broncas nas mães, às vezes, né? Quando precisa. E assim, trabalhando na parte de políticas, né, de vamos falar do jeito certo, vamos tratar do jeito certo, então ela faz um trabalho bem legal. A gente não definiu nenhuma ordem aí para falar. Tem alguém que tem alguma preferência de quem quer falar primeiro, ou podemos seguir aí a ordem que está no programa começando com a Letícia? O que vocês acham? Então tá, bem-vinda, Letícia, e a palavra é sua. Muito obrigada, eu quero começar primeiro me apresentando, né, que eu ainda não falei. Eu sou a Letícia, eu tenho 17 anos, eu também sou uma pessoa com deficiência, né, eu tenho a baixa visão. Eu tenho 17 anos, eu acho que eu falei isso. E eu sou caloura de psicologia na PUC-PR, e assim, eu fiquei muito honrada mesmo de ser convidada pela Fernanda. Eu acho que ela nem sabia disso quando ela me convidou, né? Que ela me convidou pelo meu projeto, tanto no Instagram quanto no YouTube, que é o Lendo com Lupa. É um projeto onde eu crio conteúdo falando sobre as minhas vivências com a minha baixa visão e também compartilhando minhas leituras, falando sobre livros. Enfim, eu ainda quero falar um pouco mais disso, mas eu queria contar um pouco mais primeiro sobre mim e como que as redes sociais me ajudaram em processo de aceitação de deficiência, de entender melhor e tudo mais. Então, eu tenho uma doença chamada retinose pigmentar, eu fui diagnosticada com 6 anos, e assim, eu cresci com essa palavra na língua, sabe? Tipo, é uma doença rara, genética, que degenera células da minha retina, por isso eu preciso sentar na primeira carteira, por isso que eu não enxergo tal coisa e tudo mais. Mas, como a gente fala, tipo, raro, você pensa, nossa, a única pessoa do mundo, né? Era pelo menos assim que eu pensava quando eu era mais nova, eu não tinha a menor ideia do que realmente era, que existiam mais pessoas. Então, para mim, era, tipo, uma situação muito minha e particular minha, tipo, eu não era nem cega, né, e também não enxergava bem, então para mim era uma coisa muito, assim, diferente. E eu não conhecia outras pessoas na mesma situação, não conhecia ninguém com a retinose mesmo. A retinose também, ela pode levar à cegueira, então a cegueira também é visto muito como uma coisa evitável, sabe? Então, deficiência visual chegava a ser uma palavra feia, porque, tipo, né, seria meio que um destino trágico, assim, da retinose. E eu sempre tentei pesquisar, assim, no Google mais sobre ela e, tipo, entender melhor. Só que sempre quando você pesquisa, você vê essa explicação que eu falei da doença que degenera células e daí possíveis arquivos sobre possíveis tratamentos de tal gene, enfim. Mas em uma pesquisa em 2018, eu acho, em inglês, eu encontrei o canal da Molly Burke. A Molly Burke, ela é uma youtuber que também tem retinose pigmentar. A visão dela já foi mais degenerada, ela é considerada cega, né? Mas através do conteúdo dela, eu fui aprender mais sobre realmente as minhas vivências. O primeiro vídeo que eu encontrei dela foi justamente explicando a retinose. É um vídeo que ela convida um cientista mesmo para explicar melhor a doença. E ver uma pessoa que, tipo, é realmente uma pessoa, não é tipo o cego, sabe? Com aquele estereótipo, tipo, ela gosta de fazer maquiagem no shopping, enfim, tem o cabelo roxo, enfim, realmente uma pessoa que tá lá e vive uma vida plena. Me fez, tipo, ver que não é um problema ter retinose, não é, tipo, uma coisa que, nossa, vai me fazer pior ou inferior às outras pessoas, sabe? Além
E, tipo, teve um vídeo da Molly que ela falou que, tipo, a gente tem muita pouca representatividade PCD, né? E que se você tem uma deficiência e você quer, tipo, falar sobre isso, você quer ver mais conteúdo sobre isso, você tem que começar a produzir conteúdo, sabe? E criar essa representatividade que a gente precisa, porque se depender, tipo, das outras mídias, a gente é visto de jeito muito negativo. Então, realmente, a gente precisa criar esse nosso espaço na internet, né? Enfim, eu achei isso muito legal e eu ainda vou falar mais sobre como que eu comecei a criar meu conteúdo, né? Mas aí também queria dar o exemplo da Anastasia Pagones. A Anastasia, ela é um ano mais nova que eu, então ainda rolou essa identificação de ter essa mesma idade e tudo mais. E ela é nadadora paralímpica, ela tá em Tóquio agora, outro nível, né? Eu não tô assim, mas o fato dela falar sobre a natação e, tipo, dela competir mesmo, me inspirou também a ir atrás dessa questão da natação. Eu sempre nadei e ir atrás realmente para também ver para competir, porque ela mostrou que, tipo, isso é possível, tipo, ela tem vários desafios, com certeza, mas ela mostrou essa possibilidade de realmente, tipo, não é porque ela tem a deficiência que ela também é cega, né? Ela tem a doença de Stargardt, não é por isso que ela não é capaz, né? E eu acho muito legal isso, que é o que eu faço, tento fazer com livros também, né? Ela faz com natação, compartilha, que é compartilhar outra coisa que pode gerar identificação. Essa questão dos livros, já recebi várias mensagens de pessoas que têm baixa visão, às vezes nem sabiam que podiam ler ainda, né? Tipo, não conhecem o Kindle, não conhecem lupa eletrônica, e conforme foram perdendo a visão, realmente pararam com essa questão da leitura por não ter a possibilidade mais, né? E daí eu acho muito legal quando as pessoas vêm falar, tipo, nossa, você me inspirou a voltar a ler, eu descobri tal recurso por causa de você, né? Então, sobre a minha criação de conteúdo, eu comecei, a Molly me inspirou, né? E também uma amiga minha, ela falava sobre esclerose múltipla, que é uma doença que ela tem, e sobre as vivências dela no dia a dia. E quando eu fui começar a criar meu conteúdo, foi essa minha intenção também, sabe? Tipo, eu tenho retinose pigmentar e eu quero compartilhar sobre as minhas vivências, sobre o que eu faço no dia a dia, as adaptações, enfim. Só que sem saber tanto sobre a pauta em si da deficiência, sobre questões sociais e tudo mais. E eu realmente achei que eu ia criar e, tipo, essa única pessoa com a retinose pigmentária. Eu não conhecia nenhum conteúdo em português sobre isso. Eu também não tinha, como eu falei, eu sabia o nome da doença e isso, mas eu não tinha muita noção sobre baixa visão, porque é incrivelmente pouco divulgado, né? Sendo que, tipo, mais de 90% dos deficientes visuais, eles têm resíduo visual, né? Tipo, minoria cego, mas a gente só conhece cego, né? Que é o que a mídia tradicional retrata, e é por isso que é tão importante a gente ir nas redes sociais e mostrar os outros lados, né? Mas então, quando eu comecei a criar o meu conteúdo, eu também comecei a conhecer outras pessoas que também tinham baixa visão, tinham retinose ou tinham glaucoma, por exemplo, enfim, mas que tinham vivências muito parecidas. E foi muito interessante, tanto para mim quanto para as pessoas, sabe? Porque é realmente uma troca. Eu gosto de falar que, tipo, eu produzo conteúdo, mas também consumo muito conteúdo e, tipo, esse conteúdo já me ajudou muito. Tipo, por exemplo, a bengala, tipo, bengala verde. Eu não sabia que existia uma cor de bengala para quem tem baixa visão. Eu achava que, tipo assim, quem é cego usa bengala e quem tem, tipo, igual eu, que retinose pigmentária, você só vive sua vida, né, tropeçando e caindo por aí. Então é muito legal porque são conteúdos que você não encontra, tipo, se você não conhece ainda quem produz conteúdo, sabe? Então é por isso que também é muito importante crescer para quem precisa conhecer. E essa questão de eu criar conteúdo também, eu comecei a falar sobre livros por um próprio interesse meu, né? Sobre essa questão de livros. E o que eu acho legal é que bastante gente também, por interesse em livros, né? Tipo, eu gosto de acompanhar o BookTube, que é as pessoas do YouTube que falam sobre esse assunto, começaram a me conhecer também e, tipo, às vezes conhecer pautas que elas não conheciam. E quando eu digo pautas também, eu comecei a aprender mais, conhecendo esse povo que eu comecei a seguir com a baixa visão, comecei a seguir outras pessoas com diversas deficiências, deficiência auditiva, deficiências físicas, enfim, e aprender sobre questões sociais mesmo, sobre o capacitismo, sobre dar nome para coisas que a gente passa, sabe? Que eu achava que eram só situações que eu passava, mas que não, na verdade, são situações bem maiores e que não é nada, tipo, culpa minha ou problema meu, né? Tipo, às vezes a gente não consegue fazer alguma coisa por a gente não ter o recurso. E daí eu comecei a compartilhar mais também sobre essas questões de realmente essas questões da luta da pessoa com deficiência pela inclusão. E daí também vem a grande importância de gente sem deficiência conhecer o conteúdo. Eu acho que o principal é essa questão das pessoas com deficiência, né, que conhecem, se identificam e
enfim, gostam do conteúdo, sabe, aprendem e se veem no conteúdo para se verem mais independentes, mais autônomos, tipo, ela faz, também consigo fazer, ou enfim. Mas as pessoas têm deficiência tem muita pouca informação. Eu falo isso porque eu mesmo, tendo deficiência, nem tinha essas informações, né? E daí, quando elas veem uma pessoa, elas começam a aprender mais, quando elas começam a seguir, né? Eu comecei a produzir esse conteúdo, eu acho que principalmente agora no TikTok, tem muita gente que tem curiosidade também de, tipo, quase uma dúvida mesmo que achar que a gente é incapaz, tipo, como que ela faz tal coisa, sabe? Como que ela mexe no celular, como ela se veste, esse nível, né? E quando a gente começa a compartilhar, além das pessoas aprenderem, tipo, tirarem as curiosidades delas, quem tem deficiência pode também, às vezes, pegar uma dica que não conhecia, mas também abre brecha para elas conhecerem uma pessoa, um ser mesmo, e não, tipo, essa coisa que eles gostam muito de separar deficientes como se fossem alienígenas, né? Tanto que a gente tem esse processo de falar pessoa com deficiência para deixar claro que é uma pessoa, e a deficiência daí é só uma coisa a mais que ela tem, porque ela continua sendo um ser que vai para a escola, que vai para a faculdade, que depois trabalha, e muita gente não enxerga isso, acha que a gente vive em uma caverna mesmo, né? É bizarro as coisas que tem gente que comenta assim, tipo, nossa, realmente, tipo, o que que ela tá fazendo na rua, tipo, né? E daí você acaba mostrando uma pessoa que tem uma deficiência, tipo eu, Letícia, entendeu? E dá mais o rosto e mobiliza mais as pessoas para realmente lutarem também pela inclusão, serem aliadas nisso. Como eu vi, tipo, existe uma moça chamada Malu Paris. Ela faz TikToks, tem deficiência auditiva, e tem vários comentários falando, tipo, eu ia gravar um vídeo no TikTok e eu vi, tipo, eu lembrei de você, e daí eu legendei meu vídeo porque eu lembrei de você, sabe? Porque a pessoa tá vendo a Malu, não é só, tipo, nossa, vou legendar pro surdos, porque quando se fala, tipo, nossa, pro surdos, a pessoa vê como se fosse uma coisa muito distante, do tipo, por que um surdo veria meu vídeo? Agora, quando ela vê uma pessoa da mesma idade dela, enfim, com os mesmos interesses, e a surda, ela entende por que isso é importante, de como a gente tá na sociedade igual qualquer outra pessoa, só que a gente tem essas barreiras e que às vezes as pessoas podem nos ajudar a, tipo, criar essa ponte e realmente conseguir fazer as coisas igual qualquer outra pessoa, consumir os conteúdos, tipo, questão do Instagram também, texto alternativo, né, que é aquela função onde você escreve uma legenda meio que secreta, que quando você passa o leitor de tela, ele descreve as imagens, né, às vezes a pessoa, tipo, escuta, é para os cegos saberem a imagem. Mas aí, tipo, a pessoa não se importa realmente, sabe? Tipo, por que que um cego vai estar usando o Instagram, por exemplo? Mas ela conhece alguém que produz conteúdo e que é cego, tipo, às vezes muda a visão dela sobre isso. Realmente acho que não deveria ser assim, né? As pessoas deveriam já ter essa iniciativa de incluir, por incluir, mas eu acho que quando você dá rosto para uma pessoa com deficiência, todos ficam mais mobilizados mesmo a fazer esse movimento de inclusão, sem falar de educar mesmo em questões capacitistas que acabam acontecendo, tipo, expressões que as pessoas não deveriam usar, tipo, realmente fazer um processo de educação sobre respeito mais às pessoas com deficiência, a inclusão delas, enfim. E eu acho que a internet é muito aliada para isso, porque quando a gente até se vê, né, em mídias tradicionais e tudo mais, aparece pessoas com deficiência na TV, mas é sempre em um ar de tipo, como se fosse uma pessoa coitada, como se fosse, nossa, olha que história linda, que superação. E na internet não, na internet abre mais essa brecha para a gente contar nossa própria narrativa, mostrar a nossa vida de verdade, como da pessoa, como gente mesmo, gente que vive, gente que estuda, gente que trabalha, enfim, que tem os interesses, tipo, por exemplo, eu gosto de ler livros, tal pessoa gosta de maquiagem, não é só porque ela tem uma deficiência que ela vai deixar de ter interesses igual qualquer outros, né? E eu acho que a internet é muito boa para isso, para ser nossa aliada, tanto para quem tem a deficiência se identificar com a gente, aprender mais, e realmente conhecer tipo, tudo que ela é capaz, se sentir mais autônoma, porque quando a gente se vê representado em um lugar, você se sente bem melhor com você mesmo, nesse processo de aceitação mesmo. Muita gente acaba tendo vergonha, né, de ter uma deficiência pelo jeito que é tratado, como se fosse algo muito, sabe, secreto, as pessoas tentando sair disfarçar, né, falando, especial, ou enfim, essas outras palavras. Mas quando elas se deparam com alguém falando disso abertamente, sem ser uma coisa vergonhosa, só como uma característica mesmo, né? Tipo,
uma coisa que ela tem, mas que não impede ela de nada e não é algo feio, não é algo ruim. A pessoa também se aceita mais. E por outro lado, também, para quem não tem a deficiência, ver que nós somos alguém antes de um deficiente, não é só tipo um deficiente, é um ser ali que também tem todas as suas capacidades, todas as suas habilidades e interesses igual qualquer outra pessoa. E eu acho que as redes sociais são extremamente importantes para isso. E acho que é isso que eu tinha que falar. Nossa, muito obrigada, Letícia. Muito legal sua fala. Achei muito interessante essa questão da sua vontade de pôr um rosto, né? Que as pessoas consigam ver essa pessoa. Achei isso super relevante. Eu tenho uma tia que é surda e é muito engraçado que ela fala assim, que às vezes as pessoas falam assim, mas você não tem cara. Tá de cara que você quer que eu tenha, né? E, tipo, isso, né? Assim, e que cara que você quer que eu tenha para ser uma cara, né? Exatamente. Nossa, você não parece ter uma deficiência, mas deficiência não tem aparência. Justamente. Claro que tem, né? Assim, né? De repente, a pessoa que está numa cadeira de rodas, você consegue ver, né? Assim, mas não necessariamente, né? Tem aquela aparência, né? Então, isso é muito legal. Eu estava estava aqui, né, olhando o seu Instagram aqui, né? Assim, tem bastante fotos legais e tudo mais, né? De né, um perfil com características de uma pessoa da sua idade, né, com tudo isso. Se eu não soubesse o nome ali, né, do perfil, né, lendo com lupa, né, eu poderia dizer que era de uma prima minha da sua idade e tudo mais, né? Então, justamente isso que você fala, né? Então, que não tem uma cara da deficiência, né? Mas que agora tem essa cara, né, esse rosto, essa pessoa que pode se identificar, que uma menina da sua idade pode olhar e dizer assim, nossa, mas ela gosta das mesmas coisas que eu, né? Ela tira foto com as mesmas roupas que eu, e aí eu consigo ter essa identificação. É bem legal, assim, que você consiga encontrar outras pessoas e conversar mais sobre a deficiência, né? Sim, eu acho que isso é uma coisa que nos proporciona muito a rede social, sabe? Essa conexão mesmo com pessoas que podem, tipo, nos ajudar, tipo, pessoas que a gente pode realmente, tipo, trocar ideia, trocar conselho, dicas, enfim, né? Uhum. Eu acho que tem muita gente, por exemplo, com a baixa visão, ou às vezes com uma deficiência física leve, né, ou com uma perda auditiva leve, que acaba não se envolvendo nas comunidades das deficiências e às vezes não tem acesso a essas informações, né? A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler para você, calma aí. Beleza. O chat está indo devagarinho aqui. Então, o Pedro perguntou o seguinte, só um pouquinho que ele está descendo aqui rapidinho. Eu queria perguntar para a Letícia se ela conhece as redes do Conselho Regional de Psicologia e o que acha, por favor. Olha, eu confesso que eu conheci pelo convite mesmo Eu já ouvia de nome, né? Mas acompanhar as redes sociais mesmo, eu conheci só com o convite da Fernanda que me falou, e eu pensei, nossa, que legal, vou seguir, sabe? Mas eu não consigo, assim, dar uma opinião, porque eu comecei a acompanhar há pouco tempo. Ok. A Gabriele perguntou, como está sendo a entrada na faculdade? Desafios e pontos positivos. Eu tô bem animada. Como eu falei, eu vou ser caloura, né? Então, tipo, as minhas aulas vão começar segunda da semana que vem. Até agora eu tô bem empolgada. Eu já, tipo, li os meus horários e tudo mais, mas aula mesmo eu ainda não tive. Uhum. Legal. Legal, você está entrando agora, então. Entrando agora mesmo, E como é que vai ser? As aulas vão ser online? Ou vão ser online, por enquanto. Legal. Ana Luísa falou, adoro os conteúdos que a Letícia posta. Obrigada, Ana! Legal, gente. Letícia, uma dúvida que me veio agora. Por exemplo, aqui, então, você disse que tem baixa visão, né? E aqui o chat, eu tô com dificuldade para ler, porque ele fica pulando para cima e para baixo e tudo mais. Por exemplo, o Zoom, essa ferramenta, ela tem uma acessibilidade para você? Eu sei que o Zoom é acessível para leitor de tela, né? Só que eu tô aprendendo agora. Leitor de tela é aquela coisa que vai falando no computador, sabe? O meu tá desativado agora, eu tô fazendo aula de informática para aprender tudo mais. Então, eu não sei usar o Zoom com leitor de tela.
Mas o que eu Aham. uso é a lupa do Windows mesmo, é uma configuração que dela aumenta. Daí eu Uhum. consigo ler quando eu aumento por esse zoom, sabe? Aham. Mas ele não é personalizável, né? A gente não consegue, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, né? Não, essa Pelo que eu questão vi da aqui. fonte, não. Ó, legal. Só por curiosidade, né? A gente usa as Aham. ferramentas. Valdair está perguntando aqui, desde quando você teve a iniciativa de fazer aí o Instagram e o que te motivou mais? Quando que você começou? Meu Instagram eu comecei no começo da quarentena lá, eu acho que em abril, no começo de abril de 2020, assim. E o que me motivou, como eu falei, foi essa questão da Molly, de falar, tipo, que a gente realmente precisa se representar mais, né? Tipo, se você quer conteúdo sobre deficiência, começa a produzir também. A minha amiga que tava criando um perfil sobre a esclerose múltipla, tipo, as minhas amigas até falaram, você podia criar um também sobre a retinose pigmentar e tudo mais, né? Daí eu decidi criar. Então, acho que esses foram os meus dois primeiros impulsos, assim, para começar a criar conteúdo, sabe? Legal. Eu passei aqui no chat também para o pessoal o teu Instagram também, para quem quiser, né? Vamos Aham. fazer já propaganda, pessoal, todo mundo entra lá, Sim, vamos lá segue a seguir. Letícia. Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, tá. A Fernanda contou aqui que ela usa o teclado virtual do Windows também, que ajuda muito porque ela tem deficiência nas mãos. Legal, Fernanda. Então tá, então vou agradecer de volta, Letícia, muito obrigada, você trouxe aí uma perspectiva bem legal para a gente, os seus objetivos são muito legais, né, e o seu conteúdo é muito legal, parabéns, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Então, acho que agora a gente passa a palavra para a Tatiana. Como a gente já comentou antes, a Tatiana aí é mãe de dois meninos com transtorno do espectro autista, e ela tem um Instagram também, que eu já vou passar o link do Comunicateia, falando aí sobre comunicação e outros aspectos. Seja bem-vinda, Exato. Tatiana. Obrigada, Mariana. Obrigada a todos vocês. Primeiramente, quero agradecer o convite, porque eu acho que é uma super oportunidade, né, de poder conversar com pessoas tão bacanas a respeito dessa acessibilidade, principalmente em relação ao meu filho mais novo. O Felipe, ele tem 8 para 9 anos, né, e ele é usuário de comunicação aumentativa alternativa. Então, a gente tentou várias formas de tentar dar uma voz para ele, e esse caminho é um caminho assim que ou a gente ajuda ou fica muito difícil, né? Se a família não se envolver, eu acho que dificilmente a gente consegue dar algum salto de desenvolvimento. O Comunicateia, como que aconteceu? Na verdade, é um grupo de mães, né, o Comunicateia Paz. Ele começou inicialmente como Comunicatim. O que era? Esse grupo de mães, que sou eu aqui de Curitiba, tem uma mãe em Porto Alegre, e todas as outras mães não necessariamente são paulistas, mas são moradoras do estado de São Paulo. E a gente começou a fazer um grupo de estudos com o pessoal da Unifesp, a respeito da comunicação aumentativa alternativa. Esse grupo de estudos foi evoluindo até que a gente começou a ver que existiam vários sites e várias perfis no Instagram que forneciam esses materiais de comunicação aumentativa alternativa, mas todos em outros idiomas, e que no Brasil não tinha nada, assim, e a gente vivia se batendo, tentando procurar para que os nossos filhos fossem ajudados e tal, e aí a gente resolveu criar esse perfil. Então, é um perfil de mais ou menos nós somos em 13 mães, mas que na associação mesmo nós somos em 8. E para criar esse conteúdo para as redes sociais, para facilitar a vida das famílias. Os conteúdos são todos gratuitos. A gente
passa, entre várias as mães, a gente passa o dia traduzindo material, porque no Brasil isso, infelizmente, não tem muito material a respeito da comunicação aumentativa alternativa. Então, a gente traduz muito material e deixa disponível num drive do Instagram para acesso gratuito das pessoas. A gente começou com isso na pandemia também. A gente criou esse grupo antes, já em 2019, com a Unifesp, mas a gente conseguiu fazer o Instagram mesmo em abril de 2020. E aí, tudo muito assim, como é que eu vou dizer? Caseiro, sabe? Então, assim, eram as mães traduzindo, e tem uma mãe em especial que ela tem filhos adolescentes que ajudam a colocar na parte de mídia social. E aí a gente começou a ver que estava dando muito resultado e estava ajudando muitas famílias. A gente teve um caso de uma família no Pará, no interior, que era 300 e poucos quilômetros de Belém, que a família morava, e que, escrevendo que agradecia muito a gente disponibilizar todo esse material, porque graças a esse material ela estava conseguindo ajudar o filho dela. E aí ela começou a mandar vídeos para a gente de como era o filho dela e de como que a gente podia ajudar. E aí a gente começou a perceber assim, poxa, realmente a gente está fazendo a diferença para poder ajudar as pessoas, né? E por que a gente começou a fazer isso? Porque, infelizmente, a gente não tem muito para quem recorrer em relação à comunicação aumentativa alternativa, né? Porque a gente sabe que a comunicação, pelo menos dentro do autismo, ela é multimodal, né? Ou seja, você pode se comunicar de várias maneiras. Então, você pode se comunicar por gestos, né? A gente pode se comunicar escrevendo, a gente pode se comunicar até por movimentos corporais, e grande parte da literatura dentro do autismo falava muito a respeito de comunicação por troca de figuras. E aí foi o que a grande maioria ali do grupo tentou, através do que a gente chama de PECs, que é um sistema de troca de figuras para que o usuário entenda essa troca da comunicação com o outro, de que ele precisa do outro para aprender a se comunicar. O que aconteceu com todos os filhos dessas mães, né, que eu me incluo nesse grupo? A gente começou a perceber que o PECs começou a fazer a criança começava a perder a motivação, porque parecia um cardápio de fotos aquilo, e que a criança não tinha tanta motivação, ela só tinha motivação para pedir comida, ou para pedir o que ela quisesse. E aí a gente começou, meu Deus, mas então como que a gente vai fazer eles se comunicarem? Eles precisam ter voz para poder se expressar. E aí que a gente começou a perceber que a gente estava muito defasado aqui no país, e que fora o pessoal já estava muito adiante trabalhando com comunicação aumentativa e alternativa robusta, né? E aí a gente começou a ouvir falar robusto, mas o que seria esse robusto, né? Daí a gente começou a entender que o robusto era um sistema um instrumento de comunicação que pudesse privilegiar todas as funções comunicativas do ser humano. Então, por exemplo, eu não preciso só pedir, eu posso comentar, eu posso afirmar, eu posso negar, eu posso fazer... Existem mais de 20 funções comunicativas, e isso pode ser realizado através de instrumentos de comunicação mais robusta. Até que a gente foi se percebendo tudo isso, a gente via que não tinha apoio aqui, né? Que é muito difícil você conseguir encontrar alguém que pudesse ajudar a questão, uma fonoaudióloga que pudesse entender essa parte de comunicação aumentativa alternativa. É muito difícil, é difícil encontrar profissional que trabalhe na área. E aí, também por essas andanças, uma mãe que tem um filho com uma filha com uma síndrome chamada síndrome de Engelmann, que é uma mãe que eu acabei conhecendo num congresso no Rio de Janeiro e tal, e hoje em dia ela mora na Califórnia, e ela estuda a síndrome de Engelmann desde 2010. A filha nasceu em 2008. E ela é muito fluente, entendida da comunicação aumentativa alternativa. E aí a gente descobriu
né? Ela é super daquelas, ela costuma falar que ela passa óleo de peroba e vai perguntando para as pessoas e não quer nem saber, entra em contato com profissionais lá nos Estados Unidos, ela faz o que ela pode pela filha dela. E aí a gente descobriu que, com a pandemia principalmente, aumentou mais, mas já existia um grupo nos Estados Unidos, como existem vários grupos, de comunicação aumentativa e alternativa mediado. Então, por exemplo, agora com a pandemia, são vários profissionais nos Estados Unidos, principalmente fonoaudiólogas ou professoras, que o que elas fazem? Elas criam grupos, né, pela plataforma Zoom ou pelo Meet mesmo, e cada aluno com necessidade complexa de comunicação tem um mediador juntamente com ele. E ele participa de toda aquela atividade proposta por esse professor ou por essa fono dentro do grupo. E aí a fono gostou do nosso interesse e falou assim, vocês não querem levar esse grupo para o Brasil? Vocês não querem formar um grupo de pessoas com necessidades complexas de comunicação que se encontre nas redes sociais e que após a pandemia faça como a gente faz aqui, que esse grupo existe há mais de 25 anos lá. E o mais incrível é que existem 3 pessoas, 3 participantes, que elas estão no grupo desde que o grupo foi formado. 3 alunas. Todas as 3 têm paralisia cerebral e têm necessidades complexas de comunicação. E as 3 estão desde que iniciou e hoje em dia elas são mediadoras desse grupo. Então, assim, elas digitam como ninguém. Eu fiquei impressionada, assim, com a diferença, como elas costumam fazer. Então, como a própria Letícia falou, né? A gente precisa presumir potencial de todo mundo. E isso é algo que não existe, né? É muito difícil isso. Então, assim, eu tenho empatia por você. Se eu faço, você também faz. Ah, mas o meu filho que tem autismo, ele tem vários comportamentos disruptivos. Tá, ele tem disruptivo porque ele não consegue se comunicar. Então, talvez, se eu me colocar no lugar dele e for fazer uma viagem para o Japão, eu não sei falar japonês. Com certeza, eu vou me bater lá. E eu vou ficar muito frustrada e muito irritada, porque eu não vou conseguir me comunicar com ninguém. Então, eu acho que tudo isso veio a favor de que a gente precisa dar voz a essas pessoas. Em Porto Alegre já tem até placas em alguns parques com a comunicação robusta através de símbolos, né? O nosso trabalho é esse, porque se você vai em qualquer lugar, principalmente fora, você vê placas com vários idiomas, e por que não ter a placa com a comunicação alternativa também, né? Então, acho que são essas figuras que são padronizadas e a criança pode, ou o adolescente, ou o adulto, esse paciente, ele pode perfeitamente ter essa compreensão também. Então, eu acho que presumir potencial é o principal de todo esse processo, sabe? E o que eu mais observo é que, infelizmente, os terapeutas, principalmente na área do autismo, eles não presumem potencial. Eu passei 4 anos aqui em Curitiba com uma fonoaudióloga que dizia o tempo todo para mim que meu filho não discriminava imagem. Ele não discrimina, ele não discrimina, não discrimina. Eu falei, como é que você sabe que ele não discrimina imagem? Porque ele não responde. E aí eu fui descobrir só no passado, num curso que eu fiz, que se eu te criasse várias oportunidades, com inúmeras oportunidades, e expusesse esses símbolos ao meu filho, ele estaria aprendendo. E eu resolvi testar. E, para minha sorte, eu comecei a ver ele se comunicando comigo através da comunicação aumentativa alternativa. Então, veja, né, uma profissional que falava que entendia de comunicação aumentativa alternativa veio me falar isso. Eu perdi 4 anos da vida dele, ele ficou 4 anos tendo disruptivos, sem poder se comunicar, porque alguém disse, porque alguém não presumiu o potencial dele. Então, é muito interessante isso da acessibilidade, do quanto no Brasil ainda a gente está defasado
em relação a presumir esse potencial das pessoas que têm necessidades especiais, e eu acho interessante isso, porque o que a gente mais faz, né, é tentar procurar. Veja, né, ano passado tem um livro de uma pedagoga nos Estados Unidos que ela fala exatamente sobre alfabetização. Todos podem ser alfabetizados, todos, todas as pessoas. Ou seja, ela presume o potencial de todas as pessoas. E ela é responsável por um dos maiores centros de disabilities, que eles falam, né? De pessoas que têm necessidades complexas, assim. Então, ela presume o potencial de todo mundo. E ela diz que é, sim, possível você alfabetizar todo mundo. E por que a gente não acredita? Né? Então, isso eu acho algo assim bem interessante, e é uma luta que dos pais, principalmente, e principalmente das próprias pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, que precisam, bem como a Letícia falou, né? Ah, mas ele não tem cara de autista, né? Ele não tem cara de tal coisa. Então, assim, peraí, né? Eu acho que todo mundo é igual. Eu acho que eu sou alguém, né? Eu respeito os outros e eu quero que os outros me respeitem. E acho que isso é algo que deveria ser para a humanidade inteira. Muito bom, Tatiana. Muito obrigada pela sua palestra. Obrigada por toda essa advocacia que você faz aí com a comunicação alternativa. Acho que a gente tem muito a conversar. Acho que a Gabriele já contou um pouquinho sobre o que a gente faz no nosso laboratório, né? Não sei se ela já conversou com você, mas a gente tenta justamente desenvolver essas ferramentas de comunicação alternativa, né? Então, acho que a gente pode conversar bastante aí, trocar ideias, né? De quem usa, de quem está desenvolvendo. Acho que é bem legal. Eu acho que a gente vê também assim muito receio em usar, às vezes por parte de pais, né? Assim como tem pais que procuram muito, tem pais que não gostam. Eu já ouvi um pai falando assim: ai, eu não uso porque isso é coisa para ele não é idiota, ele não precisa usar isso, sabe? Então, assim, a gente vê os dois lados da moeda, assim, né? Sim, e eu acredito muito nisso, Mariana. Eu faço parte de um outro grupo que ajuda pais, assim, e as pessoas esquecem que a comunicação, ela não é só alternativa, ela é aumentativa também. Então, às vezes, a pergunta que eu faço para o pai e para a mãe, ele se comunica só com você? Porque eu entendo, porque geralmente a fala eu entendo tudo que ele fala. Eu entendo tudo, porque ele faz um movimento tal, eu já sei o que ele quer. Tá, e quando ele vai na escola, ele faz como? A professora entende, os amigos entendem? Daí eu não sei. E como é que ele se vira? E, na verdade, o sucesso da comunicação aumentativa e alternativa depende muito mais de parceiros de comunicação muito bem treinados, né? Porque eu só vou para uma aula de alemão com uma professora que saiba muito bem alemão. Então, eu só vou aprender a comunicação aumentativa alternativa se o meu parceiro souber muito mais do que eu. Dá trabalho? Dá trabalho. Tudo dá trabalho para implementar, mas nada é impossível. Então, assim, é muito fácil eu virar e falar assim, eu não quero usar porque tenho preconceito e tal, mas se coloque no lugar da pessoa. E se você estivesse ali num lugar onde as pessoas te levam para cima e para baixo e não conversam com você, ou simplesmente você não sabe o que está acontecendo? Né? Eu acho isso que é uma questão de empatia e amor pelo próprio filho, sabe? Você sabe que tem um livro-texto da tecnologia assistiva, que ele é lá da década de 70, assim, é um livro super antigo, mas é o que há, assim, de, tipo, a Bíblia da tecnologia assistiva. E eu sempre me lembro desse exemplo que tem no livro, que uma menina cadeirante, então eles instalam como se fosse uma máquina de... como se fosse uma impressora de recibo, assim, na cadeira dela, né? Então, ela digita e daí sai o recibinho com o que ela quer falar, né? Então, aí o terapeuta está treinando ela e tal, e ela pega e vai no mercado, e aí ela quer pedir ajuda para alguém pegar na prateleira, né, alguma coisa para ela. Então, ela escreve lá, né, e pede, e aí sai o papel,
E só que ninguém vê o papel, né? Então daí eles perceberam assim, a gente tem que pôr uma plaquinha, né? Assim, se sair um papel, leia, né? Alguma coisa assim nesse Meu sentido. Deus. E também no que você falou, né? Tem que ter o parceiro para ter essa independência, tem que ter o outro que também Exatamente. saiba o que é aquele papelzinho saindo da maquininha que eu tenho que ler para entender o que ela tá falando, né? E é interessante porque dentro das próprias pesquisas, Mariana, diz que se você não expuser com tanta frequência, porque geralmente as crianças típicas, quando nascem, elas são muito expostas à linguagem, né? Então, no caso dessas crianças com necessidade complexa de comunicação, elas podem levar até 84 anos para aprender. Então, se você não expuser. Então, pense o quanto é importante a gente conscientizar esses pais, principalmente os pais que têm preconceito, e também esses terapeutas que muitas vezes não presumem potencial, né? Uhum. A Gabriele, que foi justamente quem te convidou, está perguntando aqui se você acredita que os psicólogos poderiam contribuir mais nesse processo de aprendizagem da comunicação alternativa. 100%. 100%. Eu acho que o Brasil, infelizmente, ele restringe muito, né? A gente observa que tem países que é o terapeuta ocupacional que faz, não é só o fonoaudiólogo, né? O professor ajuda muito. Veja, quem que é o principal parceiro de comunicação com a criança? Quem a criança mais fica? Quem é? Com os pais. Então, assim, por que não treinar os pais? Por que não treinar a escola? Né? Por que não treinar as pessoas que estão mais próximas? Não vai ser 45 minutos de uma sessão de fonoaudiologia por semana que a família vai aprender, né? Então, é isso que no caso aqui do Felipe, foi muito difícil até eu achar uma psicóloga que topasse a comunicação aumentativa alternativa. Então, assim, tem mais a luta ainda disso, sabe? Tem a luta de você tentar convencer a pessoa de que é esse o caminho. Então tá, muito obrigada, Tatiana. Mais alguém tem perguntas para Tatiana? Obrigada a vocês. Tatiana, eu gostaria de dizer que eu amei o teu depoimento e que apesar de ser, né, não ser o meu universo, porque o meu universo é da paralisia cerebral, tem muita semelhança no discurso no que diz respeito a apostar no potencial. E isso acontece, às vezes, nas próprias instituições, porque hoje em dia, as próprias instituições, se a criança não evolui até tal idade, dentro daquilo que eles esperam, de acordo com o nível de paralisia cerebral ou de acordo com a idade da criança, a criança recebe alta e você vê que o que mais falta para esse indivíduo é respeito ao tempo e estimulação, e ao mesmo tempo é uma estimulação voltada. Não é uma estimulação, vamos encher aquela criança de estímulo e esperar que ela evolua. Não. É aquilo bem empregado, bem contextualizado para que ela seja um indivíduo dentro daquilo, né? E é muito interessante essa questão da comunicação, porque as pessoas, isso quando eu digo as pessoas, eu estou falando dos profissionais e as próprias famílias, às vezes, que ficam tão focadas na questão da verbalização, da oralização e tudo mais. Fala, né? E aí você fala, mas espera aí, o que é a comunicação? A comunicação é você passar uma mensagem e o outro entender de alguma forma e você perceber que o outro entendeu. Perfeito, né? Dani. Não é simplesmente eu quero que o outro entenda, mas eu quero que o outro entenda a meu modo. Ele vai entender o que eu estou dizendo, mas ele vai entender do modo dele. Exatamente. Né? Então, e é tudo muito limitado de alguma forma, e é triste quando você vê isso vindo de profissionais, né? É muito triste, porque eu acho que eu costumo dizer assim que às vezes o pessoal fala, nossa, mas ela tem 2 filhos com autismo, meu Deus do céu, né? Por que aconteceu isso com ela? Primeiro, porque eu não tenho tempo de ficar me lamentando, né? Segundo, porque eu tô aqui para defender os meus filhos o máximo que eu puder e tentar dar o máximo de independência para eles possível, porque eu não vou durar a vida inteira, né? Mas, assim, o que eu acho muito interessante, se me pergunta assim, o que é o mais difícil dentro do transtorno, é lidar exatamente com os profissionais. Por incrível que pareça, porque, assim, é muito difícil você conseguir encontrar profissionais que presumam potencial.
porque não existe uma personalização do tratamento. É como se fosse algo acadêmico que tivesse que ser feito em massa, e quem está fora do quadrado, puxa, não consigo tratar porque está fora do quadrado, então, olha, não sei o que fazer com você, sabe? Então, assim, a gente se uniu mesmo, foram mães que se uniram para tentar ajudar e trazer materiais confeccionados, né, para que possam ajudar outras famílias, né? Então, acho isso bem, bem importante, sabe? A gente precisa disso. E eles precisam ter essa voz deles. A gente precisa dar voz para eles. Eu acho que está havendo um movimento global de tirar essas caixinhas, né? O próprio DSM agora mudou, né? A gente não tem mais Asperger e autismo, né? A gente tem o transtorno do espectro do autismo. Então, para abrir o olho de que há um espectro de que tem características e que essas pessoas são individuais, né? São pessoas diferentes uma das outras com as suas potencialidades, né? E é interessante porque mesmo dentro do próprio espectro existem famílias que todo mundo, normalmente os pais encaram assim, todo mundo é leve. Meu filho é leve, meu filho é leve. O que você mais escuta é leve. Eu tenho, que hoje em dia a gente chama de suporte 1, né? Que é pouco suporte. O meu mais velho, ele é autista de pouco suporte, de nível 1. E assim, eu vou falar, tem muita coisa importante a ser tratada ali, muita coisa. Principalmente, a primeira coisa foi ele saber que tem o diagnóstico e ele saber lidar com isso, sabe? Porque assim, quando ele tinha 8 aninhos, a amiguinha da escola chegou e falou assim, tia, mas por que todo mundo sabe que ele tem autismo e só ele que não? Eu falei, opa, tem coisa errada aí, né? Tatiana, vamos lá resolver isso aí, não podemos deixar o menino, né? Porque não é justo com ele pertence a ele isso. Então, assim, foi feito todo um trabalho de um diário para ele ver as diferenças e ele perceber, e a gente achando, né? A gente não presumia potencial dele, achando que ele não sabia nada. E aí, quando a gente começou a abordar as diferenças, ele falou assim, será que é por isso que falam do tal do autista? A psicóloga olhou para ele e falou assim, autista? Porque você conhece alguém autista? Sim, eu. Ela ficou assim, oi? Eu e o meu irmão e talvez meu pai, porque eu também acho. Aí chegou na escola um dia lá e começou a falar que um menininho da outra turma não cumprimentava, então provavelmente ele deveria ser também. Eu fiquei assim, meu Deus, né? E na verdade depois descobriu-se que o menino é autista. Então, assim, ele saía... daqui a pouco ele estava diagnosticando, sabe? Então, a gente tem que fazer com que isso é normal. Gente, é normal ser diferente. E tudo bem, né? Todo mundo vai parar no mesmo lugar, todo mundo vai morrer do mesmo jeito, todo mundo, né? Todo mundo nasceu, todo mundo morreu, todo mundo vai ficar do mesmo jeito. E tá tudo bem, né? E a gente precisa dar ferramentas para que eles possam se desenvolver. É isso. Vou só ler o chat aqui rapidinho. A Gabriele daí complementou, né? Amei, pessoal. Obrigada, Letícia e Tatiana. A Fernanda falou assim, Isiris tem vários tipos de comunicação, não somente a verbal, né? E nós mesmos usamos, né? Eu aqui, bem italiana, eu vou falando, vocês ficam com a mão aqui mexendo. Rosemary disse, muito bom o conteúdo. Obrigada, gente. Então, o pessoal que está assistindo aí também. Mais perguntas para a Tatiana? Ok, achei essa discussão muito legal, meninas. Que bom que a gente conseguiu interagir aí, né, entre quem está falando também. Então, se o pessoal não tem mais perguntas para a Tatiana, a gente vai passar a vez agora, então, para a Daniela, né, que, como eu já falei, ela administra aí algumas páginas, uma página, ou você está administrando as duas? Uma página, uma já deve trabalho suficiente, né, Daniela? Já. Uma página sobre paralisia cerebral, e ela também é bastante ativa, assim, né, quanto aos direitos da pessoa com deficiência, ela é muito aberta, né, fala das experiências de vida dela, então aí a gente vai dar um tempo aí para Daniela poder falar, contar a história dela. Seja bem... Então, gente, como eu estava falando, meu nome é Daniela, eu tenho 30 anos, né, e consequentemente 30 anos de paralisia cerebral.
eu sempre soube de tudo, né? Assim como a Letícia disse que é importante a pessoa saber, eu sempre soube de tudo, até porque eu venho, a tia velha, né? Eu venho de uma outra época, onde o que a gente sabia sobre a própria deficiência era muito mais das informações que a gente recebia na família e tudo mais. Então, assim, o que eu soube da minha história, que eu posso considerar que é a base da minha história, minha vida toda, foi de escutar a minha mãe contando, assim. Então, muito disso eu fui pegando dela. E assim eu fui levando para a minha vida. Só que é o seguinte, a minha mãe, ela não seria do tipo militante. Por quê? Hoje eu considero um ponto positivo disso, porque minha mãe sempre fez questão que eu soubesse de tudo, é a base da minha família que eu saiba de tudo, não só com relação à paralisia cerebral, mas em relação às outras causas que norteiam a minha vida, que eu vou falar um pouco disso depois. Mas, assim, saber da paralisia cerebral é diferente de ser tratada, né, de maneira diferente por conta dela. Então, as limitações sempre existiram, eu sempre soube de tudo, todos os processos cirúrgicos, o tempo de terapia, a história na ACD, enfim, né? Mas a minha mãe, a minha família nunca deu muita ênfase no sentido de você diferente das pessoas por conta da deficiência. E isso, assim, você diferente das pessoas em qualquer que fosse o sentido. Por exemplo, as pessoas não são obrigadas a fazer alguma coisa por você porque você tem uma deficiência. Então, saiba chegar, saiba pedir. Como as meninas disseram, né? Não ter cara de quem tem uma deficiência, mas é aquela coisa. No dia a dia, me põe de pé para ver, sabe? Aí as limitações aparecem. E assim, você é o espaço que você constrói, né? Você, os laços que você tem, você, as pessoas que você conquista, mesmo porque, como a Letícia disse, ela não vai ficar aí para sempre, né? Eu, por exemplo, não tenho mais mãe. Eu perdi minha mãe em 2015. E o que te faz sobreviver a esse tipo de perda são os laços que você constrói. Mas aí, o que acontece, né? Como a minha mãe era mais... eu brinco que a inclusão que a minha mãe promovia era falar sobre paralisia cerebral aos poucos, sabe? Que é o que eu gosto mais de fazer, de uma maneira mais próxima, individual. Então, era um pedreiro, era um porteiro, era essa inclusão mais acolhedora, né? Que a gente diz assim, que a gente briga pelos termos corretos, mas a gente não pode forçar ninguém, né? Porque as pessoas não são obrigadas a saber. Hoje em dia tem muita informação, tem, de fato, mas há que se avaliar muita coisa e até sobre o próprio universo das outras pessoas, né? E a maneira como você vai introduzir isso no universo do outro. Eu acho que tudo que você chega, né, com os dois pés no peito é mais imposto do que conquistado. Mas aí o que aconteceu? Como é que eu cheguei, né, nas redes sociais? Porque eu sentia, né, na própria internet, eu sentia uma coisa assim, que é como a Letícia falou, ou você é o herói, ou você é o coitado. E eu não me enxergava em absolutamente nada disso, porque eu queria ser simplesmente uma pessoa como qualquer outra. Então, assim, tem dias que eu levo bem a deficiência, tem dias que eu acho a deficiência um saco. Isso não está ligada à questão de aceitar ou não a deficiência. Está em simplesmente perceber as coisas como elas são. Que tem dia que está legal, ok? E tem dias que eu queria não depender de ninguém, sair por aí batendo a porta, como todo mundo tem esse dia, entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu faço questão de dizer para as famílias que eu oriento, até nas coisas que eu escrevo e tudo mais,
é isso, saber respeitar o seu dia, que ser tratado com igualdade é respeitar principalmente o que você sente a respeito, né, de si mesmo, a respeito da deficiência, porque eu acho que uma coisa é a gente estar discutindo aqui e você absorver aquilo que a gente está trocando. Outra coisa é eu viver achando que eu sou um exemplo de superação, que as pessoas podem aprender comigo, mas elas não têm que, e eu também não tenho obrigação de ensinar, sabe? Você faz parte da causa porque a causa é você. Não dá para a gente pegar, tirar uma roupa e falar, não, hoje eu não quero mais falar sobre paralisia cerebral, porque não dá para eu fugir. Mas tem dias, sim, que eu não quero falar sobre paralisia cerebral e está tudo bem, sabe? Eu acho que é essa questão, né, da individualidade de cada um, do respeito, e como eu disse, não tem absolutamente nada a ver com não aceitação, é simplesmente o respeito à individualidade daquela pessoa que vai muito além de ter uma deficiência ou não. E aí, quando eu tinha por volta de uns 12 anos, mais ou menos, na época do Facebook ainda, eu procurei lá a comunidade, e até então eu não era nenhuma mediadora, eu só fazia parte, né? E aí eu peguei, comecei a escrever, nunca tive a pretensão de produzir nada, eu só queria mostrar o meu olhar ali para aquelas pessoas e poder trocar experiências, assim elas julgassem que fosse produtivo, mas nunca criei essa coisa de, olha, eu falo e você só escuta. Muito pelo contrário, eu tenho essa abordagem mais acolhedora mesmo, de acabar... muita gente até prefere falar comigo no privado do que... E a gente leva isso para o meu WhatsApp, no caso, porque as pessoas dividem muito as suas próprias vivências, não é uma coisa tão expositiva. Mas até então, né, eu estava lá simplesmente colocando alguns pontos de vista, e com o tempo, a criadora do grupo me chamou para administrar, porque ela falou, olha, eu gosto muito das suas ideias, e a gente está precisando de uma representatividade PCD aí, de alguém que realmente tenha PC, né, e que possa ter esse lugar de fala, né, de que realmente é isso. Então, assim, eu percebo muito essa coisa que as mães, não só as mães, né, as mães, mas os próprios profissionais têm muita dificuldade de enxergar o indivíduo, né, que o indivíduo vem à frente da deficiência. O indivíduo vem à frente da deficiência, o indivíduo não é ali uma continuidade dos próprios pais, que a aceitação, ela não é um processo linear e não precisa ser, sabe? Você não precisa, eu aceito plenamente a minha deficiência ou a deficiência do meu filho, porque a aceitação ela é um processo que vai depender das demandas que cada idade traz, que cada indivíduo traz, que cada família traz, porque é o que eu costumo dizer, na paralisia cerebral, as evoluções elas estão ligadas a muita coisa, não só a uma questão da lesão em si, mas uma questão financeira mesmo, né? Do tipo, evolui mais quem tem mais dinheiro, sim, porque se houver potencial para isso, né? Evolui mais quem tem mais dinheiro, sim. Então, é uma coisa muito, muito, muito complicada nesse sentido, porque às vezes você pega duas crianças que têm exatamente o mesmo perfil de paralisia cerebral, mas você vai ver que essa criança, ela vem de famílias, de núcleos financeiros diferentes, então, consequentemente, elas não têm a mesma evolução, porque tudo é muitíssimo caro. Por outro lado, né, você tem a diferença de universo daquele PC que tem o cognitivo preservado e daquele PC que não tem, que, na verdade, às vezes as pessoas hipervalorizam o cognitivo preservado, quando, na verdade, o cognitivo preservado traz outras demandas emocionais,
que as pessoas não fazem ideia, ou às vezes até fazem, mas são coisas com as quais a gente tem que lidar, porque, como eu digo, tem a paralisia cerebral e tem todo o resto. Não dá para você criar um indivíduo com paralisia cerebral e dizer assim, não, hoje eu só vou dar conta da paralisia cerebral, sabe? Eu não vou formar o caráter, eu não vou dar limites, eu não vou estimular para que ele tenha a construção social, eu não vou, de alguma forma, se ele puder ou não, se ele puder fazer com que ele viva amizade, sexualidade, entre outras coisas. Eu, por exemplo, com 15 anos me assumi homossexual. Então, assim, foram outras demandas que foram surgindo na minha vida que vão além da paralisia cerebral, mas que estão ligadas a ela, que não tem como separar, que faz parte de quem eu sou e faz parte da individualidade de quem me acompanha também, sabe? Então, assim, modéstia à parte, eu tenho uma troca muito gostosa com as famílias, porque eu consigo me colocar de igual para igual com elas, assim, sabe? Que é uma coisa que eu percebo que às vezes falta, até nesse nosso universo virtual. Eu percebo que às vezes falta, né? E isso, ao invés de nos aproximar, acaba nos distanciando até da própria causa, às vezes, porque você se coloca tão acima dos outros que às vezes a pessoa chega, né, para você toda cheia de dor e as demandas pessoais ali, que se você se colocar muito além dela, ela não se identifica e ela não se aproxima de você, né? Então, assim, antes de tudo, é enxergar a individualidade da pessoa, daquela família, respeitar as demandas de cada um, e assim a gente cresce. Acho que é isso, gente. Obrigada, Daniela. E acho que a gente vê bastante isso lá no grupo, né? Você faz essa intermediação entre as famílias, né? Você fala aí da sua história e tudo mais. E as pessoas procuram, né? Já que você tem esse ouvido, esse ombro aí disponível, né? Então as pessoas, elas vêm até você, né? Elas flutuam aí em sua direção. Perguntas, pessoal, para a Daniela. Em algum momento eu vi que a Fernanda falou, acho que foi a Fernanda, falou que ela se identificava, que ela também se sentia assim, só que eu perdi o que você estava falando na hora. Se você quiser comentar de volta, Fernanda, em que momento que você se sente igual a... Está me ouvindo? Sim. Sobre aceitar a deficiência, né? Tem dia que eu aceito a minha deficiência, tem dia que eu encho o saco, eu não quero me sentir assim. Então a palavra dela foi muito profunda para mim quando ela falou sobre isso. Porque sabe? é muito abrangente, né, Fernanda? É muito abrangente. Se a gente... O que é aceitar? Se está todo mundo em constante mudança o tempo inteiro, o que é aceitar? O que é a superação? Eu acho que superar começa em você, sabe? A gente se supera todos os dias e não é só por ter uma deficiência, né? Seja lá por que razão. Acho que todo mundo tem alguma coisa a superar todos os dias e todo mundo pode trocar experiências quanto a isso. Se servir para você, ótimo. O que não dá é para eu ter a pretensão de achar que não, porque vai servir. É uma troca. Se servir, a gente soma. É assim que, né, a gente aprende com todo mundo o tempo inteiro. E muitas pessoas, quando vê, né, principalmente eu que estou numa cadeira de rodas, ela aceita assim como ela é, e às vezes não é assim. Eu acredito no meu potencial, e acredito nas minhas capacidades que eu tenho para fazer. Então, eu não quero ser um exemplo, eu quero que nem a Daniela falou, ser uma pessoa comum, como outra qualquer, que faz o que as outras pessoas fazem também. Quero estar incluída nessa sociedade, que precisa às vezes ser incluída, e não é. E muitas vezes, né? E a gente assim, tem que né? fazer o papel disso. E é assim, ser incluído do jeito que você é, né? De novo, a gente esbarra naquela coisa de parecer,
né? Ah, porque você não parece que tem paralisia cerebral. Peraí, vem me colocar de pé para me ver realizar algum movimento, para me ver transferir da cadeira para a cama, por exemplo. É muito além do que as pessoas veem. E aí, principalmente no Brasil, né, a gente vê, aliás, a gente não vê essa continuidade, né? A Mariana sabe tão bem quanto eu, a paralisia cerebral em si, ela está resumida à infância, no máximo, a adolescência. Quando você chega à fase adulta, você vira um paratleta, com todo respeito aos paratletas, eu também fui uma, tá, gente? Eu nadei pelo Instituto Mara Gabrilli, não é essa questão, não. Ou você vira um paratleta, ou você vira um palestrante, um exemplo de superação. Sabe? Não existe aquela cultura do indivíduo adulto que tem uma rotina, que paga boletos, que é feliz. Que é feliz assim, sem grandes feitos como escalar o Everest, por exemplo. Há um tempo atrás, eu procurei no Brasil algum grupo, e isso assim, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu procurei no Brasil algum grupo que estivesse ligado à maternidade de mulheres com paralisia cerebral, não à maternidade ligada a mães de filhos com paralisia cerebral. Eu não encontrei no Brasil, eu não encontrei. Eu conheço, né, minha amiga pessoal, inclusive, minhas amigas pessoais, tenho 2 amigas que são mães, têm PC e são mães, mas nada muito voltado à divulgação desse processo, sabe? Ou a propagação. Nossa, tem várias, sabe? Você vê a maioria dos discursos, das histórias de maternidade de mulheres com deficiência está ligado à lesão medular. A PC é muito raro. Muito, muito raro. Então, assim, acho que falta um pouco essa questão de como não me lembro agora se foi a Tatiana ou a Letícia que falou, mas de você enxergar um indivíduo com naturalidade, né, dele ser alguém, dele viver, dele se comunicar com as outras pessoas, sem que isso precise virar um holofote, um outdoor ou qualquer coisa que ele tenha que carregar, né? Uhum. Acho que uma coisa aí que vocês duas abordaram, que é bem interessante, eu morei nos Estados Unidos por 2 anos, e lá é assim, você tá com a unha encravada, você já tá numa cadeira de rodas, e que se exploda o mundo, né? Porque eu acho que é uma qualidade de vida, né? Isso, eu acho que no Brasil a gente tem muito essa coisa da aparência, né? Daquilo que parece, né? De ter que mostrar, né? Tanto que a gente ouve assim, as mulheres brasileiras são as mais bonitas, são as mais bem vestidas, né? O povo brasileiro se veste muito bem. Por exemplo, a gente se veste para ir no mercado. Lá nos Estados Unidos, você vai no mercado, as pessoas estão de pijama no mercado e pantufa. Eles não estão nem aí, sabe? Então, eu acho que isso é um processo ainda que a gente tem que aprender, né? De aceitar, assim, né? E de normalizar isso, de não ser uma coisa... Tá, e daí? Olha, a vida Marina, do outro e você eu já escutei discursos, inclusive... de profissionais da área, né? De novo, a gente bate na tecla que às vezes a gente escuta coisas dos profissionais que, pelo amor de Deus, né? Em relação à prescrição da cadeira de rodas para crianças com paralisia cerebral. Não, porque a criança vai se acomodar, porque, só para explicar para quem não compreende esse universo, tem pessoas com paralisia cerebral como eu, por exemplo, que a gente dá passos, né? A gente tem uma marcha não independente, a gente tem uma marcha com apoio, mas para longas distâncias a gente usa a cadeira de rodas. Eu, por exemplo, nunca tive, em 30 anos, nunca tive marcha independente. E aí, para longas distâncias, eu uso cadeira de rodas. E assim, antes, a prescrição da cadeira de rodas demorava muito mais, assim, para uma equipe multi chegar e prescrever a cadeira para alguém. Era muito, muito mais demorado, porque você achava que dentro daquele perfil
aquele indivíduo precisava chegar, por exemplo, se ele tem marcha com a muleta, ele vai andar com... Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem mais disso, né? Da questão da conquista pela qualidade de vida. Eu lembro que quando a cadeira foi prescrita para mim, que foi até tarde, foi prescrita tarde a cadeira para mim, mas a físio chegou para mim e falou assim: Dani, você consegue... Quanto você consegue andar? Né? Ela perguntou, porque eu, né, para longas distâncias até então eu usava muleta. Aí ela chegou para mim e falou assim: Dani, quanto você consegue andar? Eu falei: depende. Aí ela virou para mim e disse: depende do quê? Eu disse: depende, porque se eu for, eu não consigo voltar. Quantas vezes você já foi a algum lugar e pensou em ter que ir e ter que voltar? Então, quer dizer, eu estava ali com a muleta, mas o centro da minha atividade nunca era eu, nunca eram os meus amigos, era sempre, sabe, estar preocupada com a estabilidade do meu corpo, com a questão muscular, com o cansaço, essa questão de não poder abraçar as pessoas, que eu sou uma pessoa muito afetiva, a cadeira me trouxe isso, eu sou apaixonada por livros, então, assim, me incomodava muito essa limitação para conhecer o mundo com as mãos, que foi uma coisa que a cadeira trouxe para mim. Então, é uma coisa que eu digo muito, a cadeira não é prisão, a cadeira é asa, ainda que muitos PCs, como eu, não tenham a condição de tocar a cadeira de maneira permanente, né, dependendo do lugar que a gente está e tal, até pela falta de acesso, mas a cadeira, ela é asa, ela não é prisão, né, porque você conhece mais a você, mais aos outros, mais ao mundo onde você está ali de fato, né, é o que você falou, a questão da qualidade de vida, eu quero estar, e para eu estar presente precisa ser assim, então a gente vai atrás do melhor, para que essa pessoa de fato seja alguém. Uhum. Algumas pessoas falaram mais algumas coisinhas aqui, Dani. Eu vou lendo. Eu já estou te chamando de Dani. Não, pode chamar, imagina. A Tatiana, ela teve que sair durante a sua fala, né? Então ela pediu desculpas. A Larissa está dando parabéns. O Pedro Obrigada, também gente. está agradecendo, dizendo que as falas foram bem elucidativas. A Silvana falou: Dani, obrigada pela tua fala. Penso que um dos grandes desafios do PC é não ser modelo de superação, ser uma pessoa. E isso é ruim para a pessoa com deficiência, pois é cobrado para ser uma super pessoa e qualquer outra coisa é fracasso. A Fernanda falou, né? Que linda essa analogia da cadeira de rodas. Bem, eu acho que sim. Daniela, eu tenho uma pergunta para você. O que você acha, assim, dentro das redes sociais? O que você acha que teve alguma questão que te ajudou, te mudou ou te auxiliou em alguma questão estar nessas redes sociais? Ou você acha mais que no seu papel que você tem desempenhado, você tem ajudado mais as pessoas? Isso eu já tenho certeza, né? Que eu vejo que você ajuda bastante. Então, eu acho que de toda forma a gente sempre colhe alguma coisa, né? Dividir a minha vida com as pessoas me trouxe coisas muito positivas. É claro que tem uma situação ou outra que é mais complexa, e às vezes as pessoas acabam se decepcionando, porque elas acham, né, que o meu conteúdo tem como forma central falar sempre da paralisia cerebral. Não é assim, eu falo da minha vida como um todo. Tanto que, né, eu infelizmente falei da morte da minha mãe cometeu suicídio. Então, dentro do conteúdo que eu levo, como eu sou muito transparente, eu acabo levando de tudo um pouco, né? Então, assim, as minhas causas, tanto a paralisia cerebral, quanto a questão da LGBTQIA, tudo isso faz parte de mim, então não tem como desmembrar. Então, nesse caso, eu acabo... Tem muitas coisas que acabam decepcionando as pessoas, né? Porque elas acham que elas vão entrar em contato comigo e enxergar um recorte. E eu não sou um recorte, eu sou o todo. Sobre, né, o que de bom me trouxe, eu posso falar até de uma maneira muito pessoal,
os meus textos, a minha projeção nas redes, no próprio grupo, me fez conhecer a minha namorada. Me fez Ah, que conhecer a legal. minha namorada, que também tem paralisia cerebral. Legal. O seu grupo é o Paralisia Cerebral e Amigos, né? Isso. É que No Face é estou em Daniela vários... Cipriano, no Face é Daniela Cipriano, no Instagram é Daniela_Cipriano. Eu estou em vários grupos e aí às vezes a gente se confunde em qual que a gente se encontra. Aqui foi deixa eu ver aqui quem que perguntou, foi a Larissa, perguntou qual que é o nome do seu grupo. E aí aqui estou mandando também o seu Facebook. Isso. Obrigada, gente, pela oportunidade. Gente, muito obrigada a você também. Letícia, muito obrigada. Eu acho que as falas se complementaram bem hoje, né? A gente teve aí 3 universos diferentes aí que estão envolvidos com as redes sociais, né? A visão de 2 pessoas com deficiência, a visão de uma mãe também, que às vezes a gente vê só um lado, só outro, né? Às vezes só do profissional aqui do grupo. Então, a gente poder ter essa interligação aí dos conteúdos, das questões aí, e também as diferentes deficiências, né? E como elas são vistas, e perceber assim, como nós todos somos muito mais parecidos do que diferentes. Acho que essa é a mensagem que a gente pode trazer de hoje, né? Como nós todos somos muito mais parecidos do que nós somos diferentes, como as questões de um também são de outro. E eu acho que, assim, essa questão de se aceitar, por exemplo, eu acho que todos nós, com deficiência ou não, temos dias que nos aceitamos mais do que outros, né? Tem dias que a gente não se aguenta com nós mesmos, né? Então, eu acho que isso não é uma condição. Né? E tá tudo bem, né? Isso faz parte. Eu acho que tudo... A minha mãe sempre diz, né? Tudo que é exagerado faz mal, né? Então, tá tudo bem o tempo todo. Também a gente fica com alguma suspeita. Bem, se ninguém tiver mais nada para falar, eu agradeço novamente, né, as nossas palestrantes de hoje. Acho que trouxeram aí muito crescimento para todos nós e desejo a todos um bom mês aí. A gente tem, toda última quinta-feira do mês, a gente tem alguma reunião temática. E vocês podem acompanhar pelo site do CRP, sempre que quiserem participar, são muito, muito bem-vindas às nossas reuniões, tá bom? Obrigada, gente, muito obrigada mesmo, foi muito bom estar com vocês, escutar a experiência de todos, as perguntas de todos, muito obrigada pelo respeito aí com a trajetória de cada um, com a minha em especial, obrigada mesmo. Tá bom, pessoal, boa noite, obrigada, Kelly, também pela interpretação. E tenham todos um bom final de semana, um bom mês, hein?